É você sair do automático, no jeito que você se comporta e começar a ser mais intencional. Porque a forma que você está se apresentando, ela só está distanciando as pessoas. Você tem um lado super bacana e ninguém sabe que você tem esse lado. Começa a se comparar com confunde. Coisas e pessoas que ela não é. E aí ela cria um vazio emocional. Acho que entra pro lado psicológico, inclusive, né? Tipo, pera, mas eu não sou tão bom assim. Eu sou quem eu sou, mas eu escolho me comportar de uma forma que me leva até o lugar que eu quero chegar. Hello Importers! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Importe Melhor, o Hello Importer. E hoje nós temos uma convidada que meu coração saltita por ela, porque eu tenho uma admiração gigantesca pela profissional e, aliás, o quanto ela contribuiu, né, com os aprendizados aí na área que ela fala pra gente nas palestras. Ela é referência internacional em imagem, presença executiva, fala sobre esses assuntos com maestria, com uma leveza e uma simplicidade que até quem não entende nada e sinceridade, né? Exatamente, vamos sai colocar aqui. Sabendo tudo. Ela é quem diz que é na hora do café que a gente vê se a pessoa realmente se sustenta e se tá falando a verdade ou não. Seja muito bem-vinda, Ilana. É uma satisfação imensa tê-la conosco aqui no nosso podcast. Obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês. Tive a oportunidade, né, de conhecer e conviver com vocês tanto tempo e estar aqui para a gente bater esse papo é realmente uma honra. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Bom, quero que você comece falando um pouco do que é o seu papel, qual é o seu trabalho, né? Conta pra gente um pouquinho de toda essa magia sobre a presença executiva, sobre, né, como se apresentar para o mercado. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu trabalho os temas de presença executiva, imagem e comunicação, mas com o objetivo de trabalhar a visibilidade estratégica, né? Eu trabalho basicamente com altos executivos, founders, empreendedores e empresários. E quando eu falo presença estratégica ou posicionamento estratégico, que também faz parte do meu trabalho, eu sei que imediatamente, muitas vezes, as pessoas vão pensar, rede social. E, na verdade, o meu foco é trabalhar a visibilidade e o posicionamento, principalmente no mundo offline, onde as relações acontecem, nas arenas onde a gente circula, com as pessoas que são importantes para nós, que tem a ver com os nossos objetivos de posicionamento, que é uma oportunidade para a gente olhar, né, para esse momento em que o profissional se encontra e onde ele quer estar, com quem ele quer estar, quais objetivos ele pretende atingir e como a presença dele, que é como ele se coloca nas interações, nas relações, precisa ser trabalhada para que ele atinja os seus objetivos. Legal. Não é simplesmente vestir uma roupa bonita e pronto, tá com presença de palco. Muita gente... Muito anterior a isso, né? Claro que a roupa tem um impacto, inclusive no meu método, né, chamado as 6 dimensões da presença executiva, existe uma das dimensões, é a dimensão visual. Mas, e até te agradeço você ter feito essa pergunta, porque muitas pessoas hoje em dia falam presença executiva, mas, na verdade, elas estão falando sobre imagem pessoal. Se eu vou trabalhar só roupa, eu estou trabalhando imagem pessoal. Quando eu trabalho presença, a imagem pessoal, sim, ela faz parte. O vestir, sim, impacta a percepção de presença de alguém. Ele é um dos elementos, ele é uma das dimensões, mas ele sozinho não sustenta. Porque eu posso causar uma impressão incrível na hora que eu entro numa sala pela minha aparência. Isso acontece com muitas pessoas. Mas é quem eu sou na ação. Quando eu entro na ação, o meu comportamento, a minha comunicação, que vai sustentar essa primeira impressão que às vezes é positiva e impactante, ou em 2 segundos você pode destruir tudo e essa promessa visual, né? Porque a aparência, ela trabalha muito num campo de uma promessa visual. Ela cria uma certa expectativa, a gente associa certos códigos, a gente faz uma leitura de quem essa pessoa provavelmente dos seus valores, onde ela circula pela aparência. Então, não é uma coisa que a gente não pode levar em consideração. Mas, muitas vezes, você pode chegar com uma imagem super impactante, você abre a boca, nem o português correto você fala. E aí vai tudo por água abaixo. Então, ele é um elemento crucial, mas ele sozinho não é presença. Ele compõe. Mas eu acho que em todos os níveis, né, Elaine? Não, né? Eu sei que você faz um atendimento para founder, C-level, mas nós, quando vamos para entrevista, e a gente entrevista a maioria das pessoas que entram na Importe Melhor, teve um caso recente que a gente viu, a pessoa foi super bem em todos os testes, e daqui a pouco, quando a gente percebeu,
O candidato começou a escorregar na cadeira e falou assim, pô, será que vai fazer isso na frente de um cliente? Será que vai fazer isso na frente de um fornecedor? Então, assim, não adianta estar com a roupa mais chiquérrima, elegante, mas se também não mantém uma postura, também se não falar adequadamente, se não respeita as falas. Então, é sobre isso, né? É todo o ecossistema da presença, né? Exatamente. É sobre isso também, né? Porque para eu ter presença, eu sempre defino presença com ocupação de espaço, né? Uma pessoa que tem presença, ela ocupa um certo espaço. E eu realmente acredito que todo mundo tem um espaço reservado para ser ocupado. E eu costumo brincar que eu tenho 2 casos. Muitas pessoas chegam até a porta e ficam olhando para aquele espaço e, por algum motivo, elas não têm a coragem de entrar. E eu até cunhei um termo que chama o quaseísmo, né? Então, tem pessoas que ficam olhando para a porta e elas ficam no quase. Então, elas vão lá, fazem cursos, chamam coach, se preparam, leem sobre tudo, mas chegam na porta e o quase para. Né? Eu quase entrei, eu quase ocupei meu espaço e não saem desse lugar. Então, tem muitas pessoas que eu justamente vou ajudar a entrar, dar esse passo e ocupar esse espaço. E aí, a partir do momento que você ocupou esse espaço, o que você vai fazer nesse espaço? E aí é onde a presença entra em jogo. Então, se eu tenho essa arena que eu estou ocupando, quem eu vou ser nesse espaço? E é muito contextual. Diferentes arenas, diferentes interlocutores, não necessariamente pedem o mesmo tipo de presença. Então, a gente precisa entender, mais do que ter ou não presença, qual é a presença que eu preciso trazer, quem eu preciso ser nessa interação. Então, tem a roupa, tem a postura, mas tem o meu conteúdo, tem como eu me posiciono, como eu falo, e hoje é muito importante, como eu construo essa relação, como eu alimento essa relação, como eu sustento essa relação. Você acha que ler o ambiente que você está também é importante? É fundamental. Por exemplo, você está num... A gente teve agora na experiência Canton Fair na China, vários momentos em que algumas pessoas não leram o ambiente e pensaram assim, bom, fiz um trabalho, está tudo certo, está tudo funcionando, mas aí a postura não foi adequada e acho que faltou leitura. Então, você pode se preparar para uma reunião, vestir a melhor roupa, mas a hora que você entrou, você pode ser pego de surpresa e pode ser aquilo, talvez, que você não estava imaginando. Aconteceu comigo essa semana passada isso, porque eu fui para uma reunião preparada para falar inglês, porque nós estávamos negociando com um fornecedor estrangeiro, e quando eu chego na reunião, ele fala, bom dia, tudo bem? Eu falei, gente... Como assim? Eu estava preparada para uma outra situação e acho que é muito disso, da leitura do ambiente, é você identificar que aquele ambiente está exigindo de você não mudar a sua essência, não mudar quem você é, mas uma postura diferente, uma reação diferente, uma condição diferente. Eu acho que você ia se surpreender muito. Né? A gente já fez o convite para você, então fica tranquilo. Já está feito. Mas você ia ficar perplexa ao circular na Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo, com a diversidade de vestimentas, de cultura. E diria assim que a gente teve vamos dizer um problema, né? Mas vamos lá, a gente estava gravando talks no meio da feira e simplesmente uma pessoa viu que a gente estava gravando, atravessou pelo meio, aí nós tínhamos uma pessoa cuidando e a pessoa falou assim, sai da frente. E era um brasileiro. Sério? Sério. Então, assim, a gente ficou se olhando assim, né? Poxa, nós estamos num ambiente aqui multicultural, né? Com várias etnias, culturas, gente falando vários idiomas, roupas. Aí você consegue ver muito bem já quem é um pouco mais europeu, quem é um pouco mais americano. E o brasileiro, assim, ele... até puxando um pouco mais para nós aqui, você já consegue identificar... De longe, roupa. Então, assim, queria até entender que você viaja muito, conhece o mundo todo. Você, colocando assim como o brasileiro, ele está muito atrás, assim, você acha que o brasileiro está... Isso é muito cultural, no posicionamento, da experiência que você tem a nível global, como que você enquadra... Acho que até nem está na pergunta, viu? Como que você enquadraria, né, o empresário brasileiro? Que nós somos aqui 20 milhões de empresas. Sim.
dos 20 milhões, 70% é Simples Nacional e MEI, né? Como que você enxerga isso? Olha, eu vou dar um passo atrás sobre uma coisa que você falou que tem a ver com... que eu vou puxar, né, a conversa por aí. Quando a gente está ocupando certos espaços, né, o que acontece é que muitas vezes... E aí, quando eu trabalho com os meus clientes... eu sempre falo isso no que eu chamo conversa zero. Quando a pessoa me procura para saber sobre o meu trabalho, eu chamo ela de conversa zero. Eu falo, um dos objetivos que a gente tem nesse trabalho é você sair do automático no jeito que você se comporta e começar a ser mais intencional. Então, quando você entra num ambiente novo, se você entra no teu jeito automático de ser, você não percebe o que está acontecendo ao teu redor. Por isso que muito eu tenho falado sobre a importância da presença silenciosa. Porque a gente vive num mundo, muito por causa das redes sociais, que as pessoas acham que elas precisam se manifestar e aparecer ou se posicionar o tempo inteiro. Só que, se você faz isso no automático, você não lê o que está acontecendo ao teu redor, você perde leitura de pessoas, você perde leitura de cenário. E aí, você pode facilmente entrar de um jeito errado, se comportar de um jeito errado. Então, se você chega numa outra cultura, né, e você carrega o teu jeito... Se você não para e estuda... Primeiro, se você está viajando para um outro país, você tem que entender quem são aquelas pessoas. Quais são os valores, tá? Que são importantes para aquelas pessoas e valores relacionais. Porque a gente está falando aqui que é um valor relacional. Então, tem vários estudos, inclusive, de pessoas que vão entender, né? Vocês sabem que eu não moro no Brasil, eu moro em Israel. Então, uma das grandes diferenças é que o brasileiro, ele tem um tom muito respeitoso na hora de se comunicar. E o israelense, ele é muito direto. Isso é uma diferença gritante. Então, o brasileiro, ele sempre vai estar numa relação... Então, o brasileiro sempre precisa começar uma reunião com um quebra-gelo, bate um papo, toma um cafezinho, pergunta da família. Não porque ele está interessado, às vezes, na sua família, mas porque é uma questão cultural. A gente começa qualquer coisa pelo relacional e tem outras culturas que não. Eles só vão direto ao ponto. O que a gente veio fazer aqui? Se você é casado, passou férias na fazenda, a gente não veio aqui para isso. Uhum. Então, a gente precisa entender quais são essas nuances. Então, eu sempre conto a história que quando eu fui morar em Israel, tinha um desses programas de reality show de música, tipo The Voice, da X Factor, eu não lembro qual era, e tinham dois juízes, dois músicos famosos, que eu assistia e, na minha leitura, eles batiam boca a todos os programas. E eu ficava, como brasileira, extremamente incomodada. Eu falava, gente, eles estão em TV nacional. O que eles estão brigando na TV? E como brasileira, me dava um negócio que eu realmente eu ficava extremamente desconfortável. Foi um programa, 2 programas, 3 programas. De repente, eu olho e falei, Lana, eles não estão brigando. Eles estão sendo israelenses. Porque uma característica do israelense é... Você gosta de pizza? Mas por que você gosta de pizza? Hot dog é muito melhor. Que hot dog? As conversas são nesse nível. Brasileiro vai falar, você gosta de pizza? Ai, meu Deus, eu não gosto de pizza. Mas não vou falar pra ele que ele não gosta de pizza. Entendeu? A gente é assim, a gente não fala na cara. Fica cheio de dedos. Finge que gosta, finge que concorda, né? Sim. Tem um comportamento... Política da boa vizinhança a política israelense, não. Eles são na lata, eles te falam na lata. Eu falei, eles vão terminar o programa, provavelmente eles vão tomar um chopp juntos e eles são os melhores amigos. Então, se você não faz esse tipo de leitura, sabendo, né? Então, isso culturalmente falando, é um grande problema. Mas num país tão grande quanto, né, como o Brasil, a gente também tem diferenças culturais muito grandes, né? Do norte do Brasil ao sul, os comportamentos são completamente diferentes. Eu vim de Curitiba esse final de semana, existe uma polidez, uma educação lá que em São Paulo a gente não tem mais. Então, se eu vou com o meu jeito paulistano e atravesso a frente e falo, sai da frente, que talvez fosse um, né? Vamos saber de onde ele é. Lá, eu ia ser mal vista, eu ia ser provavelmente, né, não conseguir ter entradas, mas tem um outro fator aí, que é uma coisa, né, até que no programa que vocês fizeram a gente falou muito, parte da questão relacional, ela também é ligada aos nossos valores pessoais. De origem. De origem. Então, tem pessoas que o foco dela é muito no eu, como valores, né? Então, elas são preocupadas com imagem, com reputação, com poder, com status. E tem pessoas que têm valores muito sociais, estão preocupados com igualdade, empatia, são valores. Duas pessoas, né, se encontram, cada uma com um grupo de valor, vem com valores de grupos diferentes, elas entram numa interação de uma forma completamente diferente.
uma pessoa que é muito ligada no social, provavelmente ela vai começar a conversa perguntando sobre você, querendo trazer a conversa para o outro, cria um certo ambiente. Alguém que é mais focado em si, muitas vezes vai lá para se vender. Não tem certo e errado. Não é bom ou ruim. A gente enxerga como bom e ruim de acordo com os nossos próprios valores. Mas se eu não estou atenta ao que importa para o outro, né? E eu falo voltado com aquilo que eu percebo. Então, por isso que eu preciso desse tempo que eu chamo a presença silenciosa. Eu preciso entender, olhar, e aí ajustar o comportamento. E você falou uma coisa muito importante, Elaine. Eu não mudo a minha essência. Porque às vezes as pessoas acham, mas eu vou mudar quem eu sou. Não, você vai mudar como você se comporta. Total. Então, você fala assim, tá bom, eu tenho um jeito que no meu jeito normal, eu iria interagir com essa pessoa dessa forma. Aqui, se eu interagir assim, não vai funcionar. Então, qual que é o comportamento que vai funcionar aqui? Então, presença, quando a gente vai... Será que é a roupa? É muito mais do que isso. É muito mais do que a postura. É quem eu sou na ação. É qual a identidade que entra em ação. Eu sou quem eu sou, mas eu escolho me comportar de uma forma que me leva até o lugar que eu quero chegar. Gente, Não importa melhor. Preciso perguntar para ela se isso é difícil ou fácil. Porque, assim, uma coisa é você na essência, quem tu é. E você precisar, talvez, mudar isso para estar no ambiente, ou mesmo, por exemplo, né? Vamos falar de cultura de companhia, né? Eu tenho uma essência, fui criado de um jeito e eu tenho o meu jeito. Mas aquela empresa é assim. Então, eu tenho que fazer a leitura e me fazer a pergunta. Pô, será que eu quero estar lá? Será que aquilo funciona para mim? Porque eu vou ter que mudar para estar lá. E a gente tem alguns casos, né? Acho que você vai tocar nesse ponto aí. Vai um pouco, a gente fala muito na Imposte Melhor, que é melhoria contínua. 1% melhor todos os dias. Que é isso. Não vou mudar a minha essência. Eu acredito que seja muito disso também do que a Ilana traz, assim. Não vou mudar a minha essência, mas eu vou melhorar. Eu vou procurar entregar algo a mais. Eu vou procurar observar mais esse ambiente para poder... Não me adequar, não sei se é bem essa palavra, né? Mas me entregar de maneira que eu possa obter o melhor e também entregar o meu melhor para esse ambiente, né? Então, assim, nas 6 dimensões do meu trabalho, a primeira eu chamo ela da presença emocional. Então, a presença emocional é assim, a gente se relaciona com as pessoas no que eu chamo a camada visível delas. Então, eu vejo como você se veste, eu vejo como você se comunica, se você escorrega na cadeira ou não, como você trata os outros, né? Se você chega num espaço, você vai e cumprimenta todo mundo, você chega e fica no cantinho do café. Tudo isso vai marcando e vai criando um registro para as pessoas que interagem com você. Quem a gente é no visível, ele é reflexo de alguma coisa. Que as pessoas não sabem o que fez com que essa pessoa se comportasse desse jeito. Tivesse essa identidade quando vem para a ação. Essa camada não visível, que é a presença emocional, tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver com os nossos valores, tem a ver com os nossos talentos, competências e tem a ver com o que a gente chama as características biogênicas. A gente vem com uma característica genética de uma propensão, aquela discussão do nature ou nurture, quando a gente fala de criança, é a natureza ou é a criação? Existem os dois, são dois fatores que afetam como a gente é no mundo. Existe uma característica que esses assessments, esses testes de personalidade, esses psicométricos, normalmente vão levantar. Então, você tem uma tendência, que é o que eu chamo de ter um certo modo de operar no mundo. Eu chamo isso de modo de operar. Não de eu sou assim, nem de identidade. Porque, às vezes, quando a gente usa identidade, eu acho que congela num certo conceito. E todo conceito... Se você se vê de uma forma muito fixa, você não tem esse jogo de cintura do ajuste fino, porque eu chamo de ajuste fino. O que a gente faz são ajustes. Então, o meu trabalho começa eu entendendo, tá bom, de fábrica, eu vim como? Qual é o meu modo de operar de fábrica? Só que ninguém vai, né? Eu falo assim, esse jeito de operar, ele funciona em muitas situações e com muitas pessoas. Mas em muitas situações e com muitas pessoas, ele não vai funcionar. Porque a pessoa, o outro interlocutor, veio com outro modo de fábrica. Então, se eu ficar no meu jeito rígida e o outro no jeito rígido... Qual é essa dinâmica que vai se criar? Não vai se nem criar. Eu falo que dinâmica é isso que acontece nesse espaço entre nós. É o que está acontecendo aqui. Está se criando uma dinâmica entre nós. Então, eu preciso entrar... A intenção tem a ver com eu olhar para esse espaço e falar qual é a dinâmica que eu quero que se crie aqui.
Tá bom, então se eu sou uma pessoa que eu sou muito direta, por exemplo, isso é uma característica que a gente... Tem pessoas que são muito francas, então, e tem pessoas que, né, e tem pessoas que são mais suaves, levam em consideração a emoção dos outros, tem pessoas que não, isso vem de fábrica, tá? Se eu chegar, às vezes, muito do meu jeito, que é assim, eu corto a conversa na hora. Se é uma pessoa que fala a mesma língua, se eu falar pá, ela fala pá, tá todo mundo bem, a gente resolve aqui. Mas se essa pessoa não for assim, ela vai... De cara, ela vai... Aí ou você cria pontes ou você cria muros. Exatamente. Então, eu costumo brincar que a gente... Quando eu conheço meu modo de operar, eu sei que eu tô aqui, eu sei o que é se eu posso estar num extremo ou não. Qual que é o lado oposto disso? Lembra aqueles... Sabe em aparelho de som que tem um botão? Ele chama fader, que ele desliza para lá e para cá. Eu sempre faço eu sempre trago essa figura. Se eu tô aqui, quantos... Eu preciso deslizar o meu fader na direção... Não é deixar de ser quem eu sou. Eu tenho essa característica, mas eu escolho falar. Deixa eu prestar atenção e começar a conversa de um outro jeito. Porque se eu chegar desse jeito, eu criei um muro, eu não criei uma ponte. E tem outros comportamentos. Então... Então, o meu trabalho, assim, eu passo alguns encontros com os meus clientes, eu brinco que a gente abre o mapa de quem a pessoa é. Você olha, você entende o que é importante para você, que são os teus valores, como isso afeta as pessoas, como você se comporta, como isso afeta os lugares onde você vai se sentir mais em casa ou menos, que é o fit, muitas vezes, de você achar que a pessoa tem fit para uma certa empresa ou não, tá? Porque, às vezes, quando a coisa é muito longe de quem você é, ao longo prazo, é cansativo e você não sustenta. Não sustenta. É. Mas se é perto e são pequenos ajustes, aí sim a gente consegue fazer. Então, a partir do momento que a pessoa entende como ela é, eu começo a dar exercícios. Então, olha, essa semana, no lugar de fazer isso, você vai fazer aquilo. Só isso que você tem que fazer. Então, por exemplo, isso é um exercício que eu dou bastante. Você vai escolher 3 situações em que você não vai falar. Naquela hora que você sabe que você já iria... Você vai falar. Não. Respira. Respira e só observa. Dependendo do temperamento, é complexo. Mas por isso que eu dou 3 situações, não dou aí uma semana, né? Para a pessoa se experimentar, não é o tempo inteiro. E ver o que acontece. E os insights são muito importantes, assim, são fortes. Então, eu dou muitos desses exercícios, assim. Então, eu entendo qual é o automático e coloco a pessoa se experimentando no diferente do automático. Seria como encontrar um ponto de potência para cada situação? Exatamente. Acho que você falou perfeitamente bem. Eu uso muito essa palavra. Onde está a tua potência? Cada um tem uma potência... Mas tem horas que para você chegar na potência que aquela situação precisa, não é o teu jeito, não é o teu comportamento automático. Identificar também se não for necessário ou preciso usar. Para não ser indelicado, para não ser... E tem horas que é só o seu comportamento automático que você precisa. Ele vai ser perfeito para aquela situação. Então, tem uma coisa do... 1 segundo antes de você entrar em cena, né? Imagina que esse espaço fosse o espaço da cena. Observa. Ponto de inflexão, vai. Observa, Aí você decide, aí você escolhe. Então, trabalhar a presença, né, e trabalhar posicionamento, eu sempre falo, posicionamento é escolha. Posicionar é se escolher como você quer ser percebido. Então, mais para treinamento, né? Porque, olha, tô vendo aqui que é treinamento também, São né? 12 sessões o meu processo, né? Só para vocês verem. E eu brinco com os meus clientes que o meu processo não acontece nos encontros comigo. Acontecem entre as sessões. Reflexão. O que eu brinco que é a vida vivida. Porque é lá que você vai se experimentar. Porque senão fica conceitual. Aonde que o founder sente mais dificuldade de engrenar ou de fazer uma mudança dentro desses passos, né? Desse autoconhecimento, tem, assim. dessa autoobservação, desse processo? A gente tem que olhar, acho que 2 cenários diferentes, tá? Muitos dos negócios começam com a mão do founder e tem uma hora que ele precisa delegar, né? E dependendo, né? Então às vezes, dependendo do modo de operar que veio de fábrica, tem pessoas que são muito executoras e elas precisam ir para um lugar mais de pensamento estratégico ou de influência, tá? E para influenciar times, e se colocar numa posição mais de liderança mesmo. E quando você vê a pessoa tá fazendo junto, quando já não é mais momento. Então, isso é um ponto que é bastante comum, tá? Quando eu posso dar um passo para trás. Porque o automático vai te fazer continuar fazendo o que você sempre fez.
E às vezes você já chegou num ponto que já tem gente para fazer isso por você. E aí é o momento que você deveria estar fazendo uma das coisas mais importantes para qualquer founder, que é sair para fora e começar a desenvolver capital relacional. E que muitas vezes nessa coisa da execução, a pessoa ela é invisível para o mercado. Ele conhece o nome da empresa, mas não conhece o rosto do founder. Mas ir para fora da companhia é um jogo de xadrez também, né? Sim, sim. Eu diria que a gente se colocou nessa posição, né? Da porta para dentro você domina, você sabe quem são as peças, o tabuleiro, e da porta para fora, eu diria para você assim que é desde quando você acorda, que roupa que eu vou vestir, vou para aquele evento, o que eu vou falar, quem são as pessoas. E a gente tem até no último class ali em Campinas, eu meio que fiz o dever de casa, assim, vamos dizer assim. Eu peguei toda a ficha de membros, chamei o GPT e falei assim, olha, eu quero isso, eu espero isso. E aí, no final, 18 pessoas foram selecionadas para aquele jogo de xadrez que eu queria jogar. Então, assim, eu fui mais tranquilo, mas não vou dizer relaxado, mas como eu tinha já mapeado as pessoas, eu falei assim, bom, eu vou navegar aqui e encontrando essas pessoas no meio do caminho, vamos pro jogo. Você acha que é um pouco disso também? É como você falou no início, e não ir só por ir, porque você pode sair negativo, para não falar assim, pior do que você entrou. E o objetivo nem era para buscar clientes, era para que ele pudesse se relacionar e aprender com essas pessoas e captar, por exemplo, uma ferramenta nova para o nosso negócio. Sim. Então, ele colocou os interesses, não de venda necessariamente, né? Porque as pessoas podem também achar que é isso. Vou ter essa relação para poder vender, para poder, enfim. Não, às vezes você precisa captar, você precisa absorver conhecimento, né, técnicas, enfim. Então, legal, não sabia disso que você tinha feito. Você tocou em duas coisas que eu sinto que... A minha responsabilidade não é da porta para fora, ué? Exatamente. Eu sinto que, principalmente para esse público, né, com o qual eu lido, e essa figura do founder, quem está em C-level, os empreendedores executivos, em certo momento da carreira, são dois capitais que se tornam muito importantes, que é o capital relacional e o capital político. Então, primeiro você começa pelo capital relacional, certo? Que é começar a trabalhar essa tua visibilidade estratégica. Só que, né, então, começar a se fazer conhecer, aparecer. Aí, as redes sociais, sim, são muito importantes, né? Para que você marque o famoso cafezinho, né, para as pessoas. Porque as pessoas hoje, o nosso cartão de visita foi substituído pela rede social. Você vai ver quem é essa pessoa na rede. Então... É importante você estar lá, é estratégico você estar lá. Tem que escolher em qual rede, de qual forma, né? E às vezes a gente copia modelos de outros que também não comunicam quem a gente é e não trazem o posicionamento que a gente gostaria. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar que é o que chama a presença virtual e digital. Ela faz parte da presença executiva. Só que visibilidade não é influência. Então, a gente começa com a visibilidade para se fazer conhecido, que é o capital relacional. E o capital relacional, a gente quer que ele se torne um capital político, que é o capital da influência. Que é a pessoa que eu sei que quando eu não estou na sala, o meu nome vai aparecer. Sim. Que quando falam sobre um tema, vão pensar em mim. E na hora que eu chego, as pessoas vão parar para me escutar, elas vão querer fazer negócio comigo, elas vão se interessar por mim, porque elas sabem que eu tenho um certo valor. E isso é uma construção, ela leva tempo. Então, hoje em dia, as pessoas estão confundindo muito visibilidade com influência. Elas acham que só pelo fato delas aparecerem, isso já é suficiente. Então, eu costumo brincar que visibilidade é como palestrante motivacional. Sabe, você vai naquelas palestras motivacionais, o cara entra no palco, ele dá um show, você fica super animado. 10 minutos depois da palestra, você lembra alguma coisa que ele falou? Nada. Influência não é isso. Influência, às vezes, é uma pessoa que é super discreta, super silenciosa, mas ela cria uma importância, uma aura. Quando você escuta o nome dela, então tem um caráter de reputação muito grande atrelado a você trabalhar o seu capital político, que não precisa nem ser uma pessoa que apareça muito ou que fale muito, mas às vezes mas é a hora que aquela pessoa que você espera, nem que seja um ano para ela abrir a boca, mas você vai parar para escutar, você vai levar em consideração. E isso é fundamental. Isso é fundamental. E talvez seja uma das coisas que as pessoas... Eu digo que,
para o futuro é uma das coisas que as pessoas mais precisam prestar atenção, tá? Eu tenho batido muito nessa tecla com os meus clientes. E, então, muitos clientes chegam até mim e eu falo, é porque eu preciso trabalhar a minha imagem. Eu falo que você precisa... Aí a pessoa me conta o caso, eu falei, tua questão é uma questão de capital político agora. Então, você está fazendo inimigos, aliados, você está, né, trazendo uma percepção de valor, né, de diferencial. Então, nenhuma roupa sustenta isso. Teve um membro, né, que nessa última viagem para a China, ele fez o seguinte comentário. Ele falou, nossa, eu vi vocês nas redes sociais, nossa, mas vocês são iguaizinhos, o que tá lá? Eu falei, ué, e por que eu seria diferente? E é um membro, inclusive, do clube, né? Teve pouca convivência com a gente, mas quando chegou lá na China, viu que a gente não tinha diferença daquilo que ele estava vendo tomando café com a gente, né? Porque 20 dias de imersão, toma café, almoça, janta, vai para feira, faz reunião, né? E vê exatamente o tratamento com os colaboradores é o mesmo, com ele é o mesmo. Ou seja, a gente está sempre servindo, né? Que é uma das nossos pontos de potência aqui, vamos dizer assim. E eu acho que é muito disso, né? Hoje você dá um celular para uma pessoa, uma boa vestimenta e o céu é o limite. É o que mais tem, né, Juliana? É o que mais tem. E é o que eu costumo falar. Sempre vai chegar a hora do cafezinho, né? O que é essa famosa hora do cafezinho, A hora né? do cafezinho me marcou, assim, de um jeito. Muito, né? Então, Ilana, mas nesse mundo híbrido, né? Então, você é uma pessoa internacional. Você vive aí uma ponte aérea, né? Em vários lugares do mundo, mas principalmente aqui com São Paulo, você tem as suas reuniões online. Então, assim, a gente vive uma realidade presencial, física, e a gente vive uma realidade online. Eu tenho histórias bizarras de reuniões online, de entrevistas online. Tem um amigo nosso que foi fazer uma entrevista, o cidadão estava sem camisa. Sem camisa. Na entrevista. Então, existe diferença nessa presença executiva, nessa maneira com que nós nos colocamos para o mundo, do presencial para o online? Como é que você enxerga essa relação? A princípio, não deveria existir, tá? Então, porque você é a mesma pessoa, né? Eu lembro quando eu fui... eu gosto de anualmente fazer retratos para as minhas, né, site, redes, eu sempre faço. E eu lembro que quando eu fui fazer o meu site, que agora, né, vai ser refeito, eu optei pela primeira vez, quando o fotógrafo veio me fotografar, não chamar uma maquiadora e um cabeleireiro. Porque era a fase pandêmica, então tudo basicamente era online. E eu falei... No Zoom, eu não sou maquiada e penteada desse jeito no dia a dia. Não é a pessoa que quando abrir a câmera, vai ver. Sim. Eu falei, então deixa eu fazer meu cabelo e minha maquiagem do jeito que eu vou aparecer no Zoom, porque essa é a pessoa que eu sou. É a realidade naquele momento. Essa é a realidade. Então, eu sempre falo, é muito mais... Eu fiz uma escolha de vida, isso é uma escolha minha. Mas eu acho que é mais fácil viver a vida sendo no palco quem você é nos bastidores. Eu acho que fica mais fácil viver assim. Então, por isso que eu falo que não tem diferença. Só que tem uma outra questão. Tem gente que não tem a habilidade de se comunicar a câmera, para onde eu olho, fica duro. Tem gente que, né, congela, que vai super bem. Então, aí é uma questão de uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Treinada, né? Então, por exemplo, uma coisa que quando eu estou atendendo as pessoas, a pessoa está falando, eu não estou olhando para ela, assim, principalmente quando eu estou falando com ela, eu não olho para a tela, eu olho para a câmera. Porque ela percebe que eu estou olhando para ela. Claro. Eu me movimento, eu escolho bem a cadeira, eu escolho o tipo... Eu tenho 2 copos que eu uso com os meus clientes. Um é uma estampa toda florida da Frida Kahlo, porque isso gera uma sensação mais calorosa, mais próxima, tá? Então, então quando você está, por exemplo, no virtual, né, num Zoom, o cenário, os objetos, como você se veste, podem colaborar em criar um campo que pareça mais próximo, sensorialmente mais íntimo, que aproxima um pouco, às vezes, como é uma interação face a face. Ou não, eu posso querer passar uma coisa formal. São escolhas. De novo, posicionamento é escolha. Então... Meu escritório, ele é colorido, eu tenho quadros, e ele tem uma coisa, né, livros atrás de mim. Dependendo de quem é a pessoa, eu posso... Fecha tudo. Eu fecho. É raro, porque eu também falo, eu gosto de ser... Se a pessoa vai tomar cafezinho comigo, ela vai ver que eu... Mesmo online, né? Então, é mesmo online. Eu não sei, tem uma coisa que...
essa imagem muito perfeita, impecável. O ser humano não é perfeito e não é impecável. Então, relaxa. Não é presença não é uma encenação. Por isso que eu não gosto de criar presença, construir presença. Não. É ter presença, ocupar presença, sentir presença, se fazer presente. Esse é o vocabulário que eu uso. Essa busca do ser perfeito, que o digital coloca de pressão, você acha que pode atrapalhar em determinados momentos a performance ou o empresário? Ele tem uma certa qualidade, né? Ele pode ser incrível. Mas também pode ser perfeccionista a ponto de, se não tiver perfeito eu não faço, se não tiver isso... Também existe essa... Sim. Cria um vazio, inclusive, né? Porque a pessoa começa... empobrecimento, eu diria. Começa a se enxergar de uma maneira que ela não é. Começa a se comparar com coisas e pessoas que ela não é. E aí ela cria um vazio emocional. Acho que entra pro lado psicológico, inclusive, né? Tipo, pera, mas eu não sou tão bom assim. Você sabe que você tá falando da questão da imagem, da maquiagem, dessa situação específica. E eu lembrei que... Eu tô há muito tempo no Instagram, mas não tinha essa intenção de explorar como uma ferramenta. Eu estava lá muito mais por contribuir mesmo, né? Para contar um pouquinho da minha história e talvez pudesse, enfim, contribuir com alguém. Impactar, exatamente. E essa era uma das minhas preocupações. Eu dificilmente uso filtro. E há dias em que eu não estou maquiada. Eu estou só com um protetor solar de base, no máximo um blush e um rímel. E aí, o que eu fazia? Eu não quero ficar perfeita para as pessoas, porque eu quero que as pessoas, quando me encontrem, enxerguem exatamente quem eu sou, né? E o que eu faço? Eu procuro uma luz boa. Isso sim, né? Não vou gravar num local onde fica escuro, com olheiras, enfim. Mas essa preocupação de, puxa, vocês são exatamente como a gente vê na rede social, era uma preocupação minha verdadeira, porque eu não queria que as pessoas tivessem, naquele primeiro momento, uma decepção. Nossa, ela é linda nas redes sociais, mas peraí, eu encontrei ela tá com olheira, tá cansada, tá... Porque é vida real acontecendo, eu tenho 3 filhos, nem todos os dias eu estou, né, com a energia lá em cima. Então, essa sempre foi uma preocupação e eu percebo que eu tenho o benefício justamente contrário. Puxa, você é exatamente igual. Ou você é mais bonita, inclusive, do que eu vi. Sabe? Essa coisa de imagem mesmo. E não é só na estética. A gente quer... Se uma coisa que a gente quer construir uma boa reputação, né? A reputação é uma coisa que é muito importante. Ela é uma moeda. No capital político, ela é uma super moeda. Tanto no capital relacional. Só que, às vezes, você vira um escravo da sua própria reputação. E você já não corresponde mais àquilo que as pessoas pensam que você é. E muitas pessoas passam por isso na vida. Então, eu tenho um cliente que o grande trabalho que eu fiz com ele foi falar assim, se mostra. Mostra quem... Não faz post perfeito. Começa a mostrar. Porque a forma que você está se apresentando, ela só está distanciando as pessoas. Você tem um lado super bacana que você resolveu não mostrar, que talvez seja um dos seus melhores lados. As pessoas acham que você é um cara extremamente competitivo, que só pensa no próprio umbigo. Eu conheço os teus valores, eu falei para ele, você é um cara extremamente benevolente, você adora ajudar as pessoas e ninguém sabe que você tem esse lado. Mostra quem você é, mostra fotos menos montadas, sabe? Começa. E aí ele, né, com medo dá, porque você não sabe como as pessoas vão reagir. Às vezes as pessoas usam a própria reputação como um escudo de proteção e elas se sentem muito vulneráveis de se mostrarem. E não é vulnerabilidade, porque também virou essa palavra da vez que todo mundo joga aí, mas é se mostrar humano, porque no final das contas eu quero me relacionar não com você, PJ. Eu quero me relacionar com você, com PE, com você. Se tudo virar uma boa conversa e uma proximidade... Não tem coisa mais legal de quando um cliente vira um amigo? Poxa. Vira uma pessoa próxima. Eu acho que todo mundo gosta disso. Uma relação sincera. Uma relação sincera, que ela passa anos e ela tá... Você pode nem fazer mais negócio com aquela pessoa, mas ela fica na sua vida. Para mim, eu particularmente gosto disso. Eu conheço muitas pessoas que gostam. Então, é muito perigoso você virar escravo da própria imagem que você criou. E o mundo de hoje, com essa rede perfeita, desse termo que eu acho assim, muito complexo e que quando eu escuto me dá calafrio, eu quero passar uma imagem de autoridade. Eu falo, gente, o que significa isso? E aí põe a roupa, pode ser para você, pode não ser para ela. E pode não ser. E aí, tá bom. Aí eu conheço pessoas, conheço mesmo, que eu conheço a pessoa fora do Instagram e no Instagram, e eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você vai fazer o quê? Quem você vai ser quando você vai
tomar cafezinho. Pensa no cansaço emocional. Eu não consigo ter duas caras, pelo amor de Deus, olha. É muito difícil. Nossa. E as pessoas estão exaustas, né? E a gente fala... Esgotadas. E isso é uma das coisas que cansa também. É difícil de sustentar. Tem algum caso, assim, de sucesso que você poderia citar? Obviamente, não é nome, mas de transformação profunda que você conseguiu impactar num founder, no C-Level. Ó, eu peguei assim... E essa pessoa tá assim, sem perder, sem criar dupla Floresceu face, de tal forma, né, que... Olha, sim, né? Deve ter vários cases aqui de sucesso. Mais de um. Tem uma coisa que é muito interessante nesse tipo de trabalho, tá? Uma vez um cliente, ele foi engraçado, ele falou assim... Quais são as métricas do seu trabalho? Aí ele já estava no final do processo. Ele falou assim, não tem métrica, né, Ilana? Não dá, porque não é tão tangível o trabalho, assim, a pessoa entrou de um jeito... Não é um makeover, não é uma transformação que ela entrou sem dente, saiu... Né? Não é isso. Porque é muito como a pessoa se vê e se sente. E aí, eu falo assim, presença só acontece quando a gente se sente bem na própria pele. E o meu trabalho é trazer... E não sei por... As pessoas, alguma coisa trava, tá? E eu tô falando de pessoas que são pessoas que têm uma posição, hierarquicamente falando, alta. Você vai falar um founder, um C-level, a gente olha e fala, nossa, deve ser, né? Você imagina, são pessoas que chegam nos espaços, cheio de autoestima, cheio de autoridade. Só que existe uma questão que é uma... Né? Existe aí quem você é em termos de título, que não necessariamente corresponde quem você é no comportamento. Então, às vezes, a pessoa tem o título, mas ela, internamente, alguma coisa está travando, tá? E é muito onde eu pego. Alguma coisa segura. Falta um ajuste fino que leva ela para esses lugares. E ontem mesmo, né, eu recebi umas flores de uma cliente, né, eu tinha feito aniversário, ela me mandou de presente e estava me agradecendo por esse ano. Então, assim, é uma CEO de uma empresa. É uma menina lindíssima. Alta, loira, você olha, assim, aquelas que passam na... Você fala, ué, essa pessoa tem presença... Se você olhasse ela na rua, você nunca diria que ela ia contratar um trabalho desse, porque ela tem o cargo, ela tem o shape, né? O physique du rôle, como a gente fala. Ela tinha tudo. Mas ela era invisível. Ela trabalhava, ela só ficava da porta para dentro. E ela tinha objetivos profissionais de cliente, né? Ela trabalha com uma grande empresa de uniformes, ela trabalha, né? Ela tinha objetivo de começar a fornecer uniformes para a empresa. Ela sabia a lista de onde ela gostaria de chegar. Só que ela falava não. Então, a gente fez todo um trabalho dela entender onde estava a potência, de como ela ia se posicionar nas reuniões, de como ela ia chegar, de como ela ia ocupar todo o espaço. O espaço dela, ela ia ocupar 100%. Como ela não queria aparecer nas redes de jeito nenhum. E é uma das coisas que sim precisa ser olhada. Desafiador. Mas a gente viu como que fosse também de um jeito que ela se expressasse. A gente fez o trabalho faz um ano e pouco. E ela falou, olha, eu queria te agradecer... Porque, primeiro, para mim, os melhores os trabalhos são aqueles que acontecem de dentro para fora. Então, foi uma coisa que ela sentiu. E ela falou, olha, eu queria te agradecer porque eu vim para São Paulo, ela não é de São Paulo, eu assinei com um dos maiores hospitais de São Paulo. Uau. Um contrato, e esse era o meu objetivo de vida, era fechar esse trabalho com esse grande hospital. E eu te agradeço, porque tem tudo a ver com o trabalho que você fez. Porque ela começou a chegar com segurança, né, de quem ela era. E ela fala, Ilana, eu sou uma mulher bonita e chego num lugar com muitos homens, os diretores da empresa. São várias questões que ela tinha que lidar, né? Vários muros, né? E ela foi e agora ela tá... E lugares que para ela eram muito desconfortáveis, hoje em dia ela chega e, numa boa, ela domina. E o fato dela ter assinado esse contrato com esse grande hospital de São Paulo, né? Aí sim é uma métrica, né? Que a gente fala, tá bom, isso aqui comprova. Esse é um dos casos, mas o que eu escuto muito é a pessoa falar assim, olha, agora eu tô sendo convidado, eu tô aparecendo mais em palco, eu tô fechando mais contrato. Eu trabalhei com um CEO que levou quase 2 anos para ser recolocado e ele veio me procurar porque ele já estava quase 2 anos fora do mercado. E aí a gente foi fazer os ajustes de como ele ia se posicionar até nessas conversas de recolocação, e a gente trabalhou nessa coisa de como ele ia trabalhar a postura, a energia, o que ele ia falar. Eu não faço treinamento para entrevista de emprego, não era isso. Era realmente a presença. E hoje ele está super, né? Foi um dos resultados, ele se recolocou, está super bem, está numa empresa ótima, feliz da vida. Então, é alguma coisa que eu falo, é interno, mas que é o que eu falo. A pessoa
ela entende quando ela vira alguma chave que as coisas acontecem. Você falou do case da mulher, né? E a gente sabe que existem algumas barreiras a mais para o público feminino quando a gente fala de presença executiva, de ocupar um ambiente, né, num nível C, né, mesmo com o founder. E aí, agregando a isso, ainda tem a questão de ser esposa, ser mãe, tocar uma família, né? Como é que você enxerga isso no teu trabalho, né? Onde é que você também contribui nesse lado pessoal? Porque não dá para separar, a gente já falou sobre isso no começo da nossa conversa. Onde é que agrega ainda mais também para que ela possa entregar mais como mãe, como esposa, como chefe de família ao lado, né, do marido? Como é que você vê isso? E aí eu pego a palavra que você usou, né? Eu trabalho muito a pessoa entender onde existe a grande potência dela. Tá? Porque quando a pessoa reconhece a sua grande potência, não importa se ela é homem, mulher, baixa, alta, não importa. Ela entende exatamente qual é o trunfo. Sem ré, né? É um trunfo. Eu sempre falo assim, nós vamos descobrir qual que é o teu trunfo. Porque cada um tem um trunfo. Então, na hora que a pessoa entende que é o trunfo dela, porque também não tem essa separação. A gente separa, né, os espaços, as arenas, mas é a mesma pessoa. Às vezes, a gente aciona características, né? Eu, como mãe, eu tenho, né, trago um lado que funciona no momento mãe com meu filho, que é diferente de, né, não são Ilanas diferentes, são facetas diferentes da Ilana que eu vou trazer. Então, é isso que a gente faz. Então, as pessoas são multifacetadas. E a potência delas está na combinação das facetas. Então, é como se eu tivesse na estante várias facetas que são as minhas facetas de potência. E eu olho para os espaços e falo, agora eu vou combinar essas duas. Lá eu vou trazer essas duas. Eu empurro essa eu minimizo, eu trago mais evidência para ela. Então, por isso que a presença é dinâmica também. Porque ela depende de contexto, de pessoas e de objetivos. Ela não existe uma coisa, presença como coisa. A presença acontece. E ela depende desses fatores de quem eu sou nesse jogo. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, exatamente. Né? Então, assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não trago muito a conversa. Eu entendo muitas questões que são desafios ligados a gênero. Isso é fato. Mas eu não coloco isso como o centro do processo. E então, como que a gente ultrapassa isso? Como a gente não olha? Por exemplo, tem uma coisa que é muito falada, que começou sendo muito falada por mulheres e hoje em dia até homens usam, que eu tenho um grande problema com esse termo, que é o termo do síndrome do impostor ou da impostora. Eu não acredito... E uma vez eu escrevi um post para o LinkedIn falando assim, se ninguém tivesse cunhado esse termo, você diria que você tem o quê? Que você é o quê? Acho que não sabem. Porque isso é uma criação na língua. Porque até alguém falar, você diria que você é impostor? Então, eu acho que impostor é uma palavra muito pesada. Saiu um paper agora de uma pessoa, inclusive, contestando esse termo, que ela falava assim, a gente tem sentimentos de impostor em alguns momentos. Isso eu consigo reconhecer. Mas não seria uma impotência, talvez, de... Mas é isso. E uma vez uma cliente minha, que era uma diretora de empresa, ela foi e algumas pessoas, eu sinto... Eu falei assim, olha, eu era gerente, eu me virei diretora, e eu sofro de síndrome de impostor. Eu falei, peraí. Eu falei assim, você era gerente, você é diretora, você é nova no cargo. Tem skills e habilidades que você tem gaps, você tem lacunas. Você precisa aprender. Não é que você não é impostora, você não teve a oportunidade de viver isso para aprender, para fazer com, né, como a gente fala, com o pé nas costas. Daqui um ano, vamos ter essa conversa de novo. Eu falei, cuidado com esses termos que são muito, sabe, tem um peso muito grande emocional. Acho que impostor é uma palavra muito pesada. E no lugar da mulher, ele começou sendo muito falado. Aí, então, eu não gosto de trazer muito essas linguagens da vez, porque eu acho que ela cria a realidade. Que, às vezes, se você tirar aquilo, você enxerga a mesma situação com outros olhos. E é uma coisa que eu procuro fazer muito com as minhas clientes mulheres, porque tem toda essa dinâmica que, às vezes, é mais complexa. Ainda assim, às vezes, as mulheres estão em ambientes que elas, sim, sofrem. É fato. E aí, a gente vai ver como ela vai lidar com isso. Você lembra, Elaine, que a gente falou com a Janice sobre exercício da frustração?
Que as pessoas não... Exercitar a musculatura da frustração. Não exercitaram a musculatura da frustração quando eram pequenos, até pelos pais. E aí, na vida adulta, quando ela chega, qualquer coisa que você tenha medo de não ter a capacidade, ou de entender que não ter a capacidade de execução, é síndrome do impostor. Se você se auto-sabota por algo que você nem tentou ainda em fazer. Então... Eu tenho... 3 crianças pequenas em formação. E a minha mais velha, às vezes, ela vem, mãe, mas eu não sou boa nisso. Não, você ainda não é, você precisa desenvolver, né? Sim. Mas olha só, você é boa nisso. Olha isso aqui que você faz, né? A maioria das pessoas da sua idade não fazem ainda. Então, assim, é esse equilíbrio entre perceber que eu não sou boa porque eu ainda não conheço, não domino, eu ignoro aquele assunto ainda. Mas eu posso estudar, posso me desenvolver, né? Não é uma limitação, é uma capacidade a desenvolver. É uma outra... Eu gosto muito de dicionário, eu gosto muito de palavras. Então, eu acho que, às vezes, a gente usar certas palavras, elas trazem uma certa realidade que, às vezes, ela existia e não tinha sido nomeada. Então, ela tem uma importância para trazer certos cenários, tá? Então, toda essa questão do gênero que veio à tona ultimamente, ela trouxe à superfície algumas coisas que já aconteciam, mas não tinham nome e as pessoas pararam, ficaram mais atentas. Tem um benefício disso. Só que, ao mesmo tempo que ela faz isso, às vezes a palavra, ela cria uma certa realidade que você não consegue se desprender dela e esse não desprendimento, ele não te ajuda. Então, eu acho que você, né... Eu posso falar, olha, eu me sinto insegura nessa situação. É diferente de eu falar, eu tenho síndrome do impostor. É muito diferente. Forte, né? E forte, né? Então, o que eu falo sobre mim, né? Até como presença e posicionamento... precisa ser bem escolhido. Será que é exatamente essa palavra, no significado dela e do que como ela me faz me sentir, ela está me ajudando ou não? Essa autodefinição, ela é perigosa muitas vezes ou ela pode te impulsionar. Mas acho que, Elaine, tem muito a ver com essa presença digital que o pessoal tem buscado muito nos dias de hoje. Então, ela vê um post e acontece no nosso segmento, por exemplo. 3 passos do sucesso. E sim, a pessoa, ela simplifica e se apropria de algo que ela nem entende. O que quer dizer, na verdade, aquilo. Tá tudo muito raso, então, né? Sim. Pouco aprofundamento. Bom... Já estamos indo para a parte final. Eu falei para vocês que era maravilhosa. Nossa, a Ilana, a conversa ia longe. Mais uma hora, por favor. Fala pra gente... Imagina que alguém, assim... Eu já tenho presença, né? Sim. Eu já sei... Já tenho competência. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas como é que eu melhoro a minha visibilidade? Imagina que alguém tá nessa posição agora. Tá. O que seria uma dica prática de você dizer assim, começa por aqui para melhorar a tua visibilidade, a tua presença executiva, para alguém que já tem competência, já tem uma posição definida? Tá. Então, eu vou dar uma dica de um exercício que eu faço com os meus clientes, tá? Ótimo. Então, assim, quando eu falo em visibilidade precisa ser ligado a um certo lugar e a certas pessoas, tá? Então, isso começa com um mapeamento. Tá bom. Visibilidade onde e para quem? Então, a visibilidade pode ser aumentar a visibilidade de um lugar que eu já circulo ou entrar numa arena nova onde eu não circulei e me fazer ser conhecido, tá? Então, primeiro a gente tem que mapear. E aí eu dou uma nota, tá? A gente vai dar uma nota de 10 a 0. Hoje, tá? Sendo que 10 é a visibilidade, o jeito que você é conhecido, a influência, o que você quiser, né? O que tiver em jogo para você nesse lugar. Qual nota você daria? Sendo que 10 tá ótimo, é exatamente como você queria, 0 nem existe, ok? Dei lá uma nota 5. Tá bom. Aí a gente vai lá. Qual nota você estaria satisfeito? Às vezes as pessoas são satisfeitas com 8, elas não precisam chegar no 10, sim? Uhum. Tá bom. Então, eu tô de 5, eu quero ir para 8, tá? Então, imagina que você tá vendo uma cena de um filme em que você tá vendo o 8 acontecer. O que estaria acontecendo para você dizer que você chegou em 8? O que aconteceria? Porque a gente está tentando identificar o que falta. Expectativas e ações. Olha, essa pessoa estaria me convidando para o evento que ela faz todos os anos, eu estaria na lista tal, eu aumentaria o número de seguidores, eu não sei. Visibilidade para cada um também significa uma coisa diferente. Tá bom. Então, vamos agora começar a levantar
as ações que você ainda deveria estar fazendo, o que você não faz, que falta fazer para que leve você para esse lugar. Então, a gente começa a listar. E é muito interessante que você vai falando, qual é a dica que você dá? Quando eu faço esse exercício, muitas vezes o próprio cliente sozinho já entende o que ele precisa fazer. Por isso que eu estou dando esse exercício para você fazer também, porque ele funciona. Você entende o que você precisa fazer. Então, muitas vezes sair de trás da mesa, começar a fazer mais contatos telefônicos, resgatar relacionamentos, ter mais presença digital, circular mais em eventos, participar de clubes de experiências, tá mais presente no dia a dia do escritório. Depende de qual é o teu objetivo, tá? Mas visibilidade não existe como conceito nem como desejo. Você precisa ir para ação, para algum tipo de ação. E você precisa sustentar isso no tempo. Não é uma vez só e fiz, tá? Então, você precisa criar uma rotina, tá? Porque é com a frequência e com a constância. Então, você precisa de rotina, tá? Você precisa de pontos, tá? E você vai monitorando, né? Então, o que vai... Aí sim, quais serão as minhas métricas para dizer que eu estou me aproximando do 8? E aí você vai vendo o que está acontecendo e você vai vendo qual é a reação das pessoas, a reação dos ambientes e vai ajustando. Né? Eu sempre falo, a gente está em modo beta, né? A gente não é versão final, a gente vai se experimentando e se ajustando até a coisa chegar no ideal. Mas esse é um exercício que funciona. Maravilhoso, já saem com dica de como aplicar isso. E aí, por outro lado, pensando em presença executiva, o que uma pessoa precisa parar hoje, que ela não pode fazer, independente do perfil, do objetivo? Tem algum comportamento que você diz assim, isso aqui não é aceito? Olha, não tem alguma coisa... Eu acho que assim... Abrir mão de personagem, pare hoje, tá? E é o que mais tem hoje? Você percebe? Copiar a estratégia do teu concorrente, pare hoje. Porque se você está fazendo... E procurar alguma coisa que seja tua. Que as pessoas olhem e falam, nossa, é a cara, né? É a cara da Elaine. Se você chega nesse lugar... Então, é assim, uma coisa que eu sempre falo. Se você está fazendo alguma coisa, porque alguém te disse que você deveria fazer isso, você não entende por que você está fazendo, pare. Tem que fazer sentido para você. Não é... Porque hoje em dia o que também não faltam, né? Além das cópias, são os gurus. Tem guru para tudo. Tem. E aí a gente vai lá, tô seguindo fulano. A gente segue um monte de gurus nas redes sociais. E se tem uma coisa assim, eu tenho... você nunca vai me falar, você tem que, né? Quando começa, você deveria... Você deveria estar fazendo isso e não está. Você tem que fazer isso e não está? Talvez sim. Mas você entende por quê? Se conecta aos teus objetivos, tem a ver com o teu jeito de ser no mundo? Se não... Pare. Exatamente. Ótimo. Pare. Vamos para a parte final. Bate-bola, perguntinhas rápidas para que você possa fazer esse fechamento para a gente sobre o teu trabalho, enfim, aquilo que você acredita sobre presença executiva e, né? Toda essa tua contribuição. Eu aprendi mais um monte de coisa. Olha que eu já ouvi a Ilana falando inúmeras vezes. Bora lá. Presença executiva pode ser desenvolvida por qualquer pessoa? Sim. Ótimo. Que bom, né? Temos solução. Competência sem presença limita resultados? Limita resultados, sim. Inteligência emocional é parte da presença? Certamente. A forma como nós entramos numa sala importa tanto quanto aquilo que nós sabemos? Importa tanto quanto não, mas importa. O não verbal fala mais que o verbal? Os dois são importantes, né? Assim, o impacto do verbal é grande. Eu sei que aqui é um bate-bola, mas ele precisa ser sustentado pelo verbal. É possível ter presença forte mesmo sendo uma pessoa introvertida? Muito. Eu sou super introvertida. Eu ia falar exatamente isso. Quando eu ouvi você a primeira vez falando, eu sou introvertida, eu falei, como assim? Porque ela domina, ela ocupa o espaço, ela... É incrível isso. Roupa errada pode derrubar credibilidade? Pode. 200%, Sim. né? Sim. Autoconhecimento é obrigatório para presença executiva? Começa daí. Começa daí. Influência é treinável? Influência é treinável? Influência não é um...
Ela pode ser desenvolvida. Treinar, eu não acho que a palavra treinar é a melhor que cabe aqui. Ela pode ser desenvolvida, porque ela depende também do outro. Branding pessoal e presença executiva são coisas diferentes? São. Muito bem. Eu já tenho uma lista aqui de dever de casa. O que você vai fazer, Juliano? Me conta. Só do que eu aprendi. Nossa, o que é isso, pô? Dá vontade de, né? Vamos para o próximo passo. Próximo passo é a gente exatamente. se Ilana, inscrever aí no muitíssimo treinamento. obrigada. Foi uma alegria. Bom, esse podcast saiu de um encontro inusitado, inesperado, exatamente no momento em que eu estava indo de surpresa para a experiência Canton Fair, em outubro. Encontrei a Ilana no voo e aí a gente ficou conversando, esperando o nosso horário do voo. Eu falei, Ilana, vamos fazer um podcast? Ela falou, já! Bora, né? E aí a Ilana veio para o Brasil, para os compromissos, a gente aproveitou a agenda e estamos aqui. Muitíssimo obrigada. Toda vez eu aprendo mais e mais contigo. Uma honra enorme. E uma honra poder dizer assim, que a gente conversa no privado, né? Não é só no CNPJ. Sim. Então, para mim é uma alegria imensa, eu aprendo muito contigo. Muito obrigada e pelas ótimas perguntas, né? Porque são perguntas que deram a oportunidade da gente desenvolver essa conversa tão gostosa. Muito bom. Maravilha. Obrigada. Bom, você que nos acompanha, em breve, mais episódios. Só ativar aqui os sininhos para que você possa receber as atualizações dos nossos canais. Espero que você tenha gostado, aproveitado, tenha aprendido e possa aplicar isso para se tornar um profissional mais presente, com intenção, assim como a Ilana falou pra gente. Até a próxima!